A máquina tá ruim. Estão vendo a telinha? Sim. Não era aqui que eu queria começar, não. Bora ver aqui. Certo. Isso. O último que a gente parou, deixa eu ajeitar aqui, que a raiz tá linda. O último que a gente parou foi o aposto da oração. E a gente falou que o aposto ele vem como uma espécie de explicação, exemplificação, enumeração de um termo já uma oração. Falando sobre isso, quando a gente fala de aposto, aí ele vem com algumas marcações, ou entre vírgulas, ou entre parênteses, ou depois de dois pontos, ou entre travessões. Cada um deles tem uma função diferente, mas todos eles explicam um termo já mencionado anteriormente na oração. De todos eles, o que talvez vocês encontrem um pouquinho mais de dificuldade seja esse aqui de aposto da oração. Porque além de ser uma explicação sobre um termo ou uma oração mencionada, ele depende sintaticamente da oração, da primeira oração. Aposto da oração consiste numa oração que depende da outra em termos sintáticos. Não é tão somente uma explicação, uma enumeração, mas ele também exerce o papel de explicação de uma oração já mencionada. Os bolos ficaram lindos e saborosos. É como se fosse uma explicação. Por que que o bolo ficou? Os bolos ficaram lindos e saborosos. Porque a pessoa tinha técnica e era dedicada. Fruto, resultado da sua técnica e dedicação. Se eu colocar essa oraçãozinha aqui, ó, sozinha, fruto da sua técnica e dedicação, eu tenho sentido? Não. Porque eu não tenho um contexto para ela. Então, essa explicação, esse esclarecimento sobre o motivo dos bolos terem ficado lindos e saborosos, eu só vou entender quando eu faço essa leitura, certo? Se eu tivesse claro, se eu disser assim, os bolos ficaram lindos e saborosos, aqui eu tenho uma informação dada e concluída, aqui eu tenho um sentido. Mas já o segundo termo, que é a explicação do primeiro, sozinho não tem sentido, certo? Certo. Pronto. A mesma coisa acontece com a segunda oração que tem aqui, o segundo exemplo. As coisas correram mal. Desfecho inevitável. Já era de se esperar esse desfecho, já que as coisas não estavam bem desde o início. Se eu disser as coisas correram mal, tem um entendimento, não tem? Sim. Mas se eu disser desfecho inevitável, de quê? Sobre o que eu estou falando? Então, essa segunda, que é uma explicação sobre a primeira, depende sintaticamente da primeira oração que foi mencionada, que é o primeiro termo que ele está falando, tá certo? Podemos concluir aqui a parte do aposto? Sim. Beleza. Todos estão me ouvindo direitinho? Sim. Sim. Samuel, Brenda, Sofia, tá tudo ok? Aí a gente dividiu esse assunto em duas partes. Primeiro, aposto, e agora a gente vai falar do vocativo. E o vocativo é muito mais simples. Muito. Vocativo. Olha esse exemplo que tem aí. Eu quero duas coisas. Eu quero que vocês analisem a frase e vocês lembrem, aliás, três. Olhem para a frase. Primeiro, olhem a frase. Segundo, lembrem de onde é que ela foi tirada. E terceiro, façam análise da imagem. Filho, um dia isso tudo será seu. De onde é que ela foi tirada? É do Rei Leão? É do Rei Leão. Quando ele vai lá no topo, né? Da selva e levanta o reizinho e mostra que aquilo tudo ali é o rei, né? O rei do pedaço. Então ele será herdeiro daquilo dali. Ótimo. A retomada de conhecimento foi muito boa. Aí ele diz assim, ó, filho, um dia isso tudo será seu. Olha a imagem.
É a mesma imagem que foi mostrada lá no filme? Não. Qual é a imagem que fica aqui pra gente? Qual é a herança que a gente vai receber? Isso serve para todos nós. Hã? Lixo. Poluição, lixo, descaso, sim, falta de educação, tudo tá aí junto. Claro que a gente vai imaginar assim, eles não devem ter um projeto de saneamento básico. Mas você olha, é uma região muito suja, perto de todas as casas. Tem as enxurradas? Tem, mas se carrega esse lixo é porque alguém joga ele onde não deveria jogar. Mas, feita a análise, olhem para a frase. Filho, um dia tudo isso será seu. Vocês estão vendo a palavrinha filho? Substantivo? Ela está separada do restante da oração por vírgula. Isso é um chamamento. Isso é o vocativo. Quando eu tento chamar a atenção do meu interlocutor através de um termo. Olhem aqui o exemplo. Vocativo. Filho, isso tudo um dia será seu. Isso tudo um dia será seu, filho. Isso tudo, filho, um dia será seu. Apesar da mudança de posição do substantivo filho, mudou o sentido da oração? Quem ele quis, quem ele quer chamar a atenção, continua sendo a mesma pessoa? Sim. Sim. Olha aqui o que ele está falando sobre o vocativo. Sua função é a de interpelar. Interpelar é chamar a atenção, é trazer para a conversa o interlocutor. Nos contextos em que, nos atos da fala, que é a conversa que a gente tem, imagina-se um diálogo com alguém. Por estabelecer uma relação com a situação discursiva, que é a conversa que se tem, o vocativo é um termo independente, ele é independente no interior das orações e do período. Se ele é independente, por isso que eu faço esses deslocamentos, ó. Eu tirei do início, coloquei no final, depois eu coloquei no meio, e ainda assim permaneceu o sentido dele. Ele é um termo independente que não importa onde eu coloque ele dentro da oração, ele permanece sendo o que ele é, com a mesma função, certo? Certo. Na estrutura sintática da oração, o vocativo é um termo à parte, por isso que ele é chamado de termo independente. Isto é, ele não pertence nem ao sujeito e nem ao predicado. Por isso que eu faço essa movimentação aqui, ó. Tiro de um lugar, coloco em outro, depois coloco em outro. Por ser um termo independente, ele não é nem prioridade do sujeito e nem prioridade do predicado. Certo? Certo. Até aqui tudo bem? Sim. Aí aqui, ó. Aposto e vocativo. Muito comum haver confusão entre o aposto e o vocativo. Porém, enquanto o aposto explica um termo anterior dito no enunciado, o vocativo é um chamamento, uma invocação. Vamos pensar aqui, eu acho que vocês já devem ter assistido. Invocação do Mal, o filme, já viram? Já. Como é que acontece essa invocação? Como é que acontece no filme? Me contem. Eu nunca assisti. Eu também não. Eu vou pelo nome. E aí? Invocar não é chamar? É. Pronto. Ele está dizendo que enquanto o aposto explica, enumera, esclarece, especifica, o vocativo, ele é um chamamento, uma invocação, uma interpelação.
quando eu quero chamar a atenção de alguém, eu vou utilizar esse termo. E que ele é um termo independente, não pertence nem ao sujeito e nem ao predicado. Ou pode caracterizar uma pessoa que chama pela outra no enunciado. Tudo bem até aqui? Sim. Beleza. Além disso, o vocativo corresponde a um termo que não possui relação sintática com outro termo da oração. Ou, alguém chamou? Não. Ah, Não. Vala, tô ouvindo vozes falar de invocação. Agora eu tô ouvindo vozes. Além disso, o vocativo corresponde a um termo que não possui relação sintática com outro termo da oração, de forma que não faz parte nem do sujeito e nem do predicado. Enquanto isso, o aposto mantém relação sintática com outros termos da oração. Eu quero... Deixa eu ver aqui. Samuel, você está me ouvindo? Samuel? Sofia, tá me ouvindo, Flor? Sim. Me fala o que foi que você entendeu na diferença que eu tenho entre o aposto e o vocativo. Ei, tia, Oh, eu não entendi a diferença também. Isabelle tá falando, é? É. Vamos lá. Vou abrir aqui uma caixinha para que a gente coloque o exemplo. Primeiro, vou colocar assim. Irmão de João é real. Pedro, irmão de João é alto. Primeiro exemplo. Segundo, estão vendo meu exemplo? Sim. Bora lá. Pedro, irmão de João é alto. Eu tenho um vocativo ou eu tenho um aposto? Quem é o Pedro? Irmão de João. Eu estou especificando. Eu estou determinando de quem eu estou falando. Então, esse irmão de João aqui, ó, ele está se referindo a um termo mencionado, que no caso é Pedro. Não é qualquer Pedro. É o Pedro que é irmão do João. Aqui eu tenho um aposto que está explicando, especificando sobre um termo que eu acabei de falar. E o termo é o Pedro. Tudo bem o entendimento? Sim. Agora aqui eu tenho assim, ó. Pedro, vem cá. Ou então eu posso dizer assim, ó. Venha cá, Pedro. O que eu estou fazendo? Eu estou explicando um termo mencionado ou eu estou chamando alguém, invocando alguém, interpelando alguém para determinado discurso? Chamando alguém. Se eu estou fazendo isso, e percebam que a diferença que eu tenho também em relação ao aposto e ao vocativo é que o aposto ele é dependente do termo que foi falado anteriormente. Irmão de João. Oi. Aposto é como se fosse a pessoa, a especificação dela e o que se fala dela. Ó, peraí. Esquece a pessoa em relação a esse aposto, porque pode ser um termo qualquer. Aqui eu coloquei o nome de alguém, mas eu posso dizer assim, ó. Vou tentar colocar junto, né? Igual tinha lá, Avenida Paulista.
É belíssimo. Aqui eu estou especificando a avenida, não estou? Sim. Não é qualquer avenida, é a Avenida Paulista. Então eu não posso falar, não posso fazer essa relação com uma pessoa, mas com um termo. O termo que eu estou especificando é avenida. Aqui eu tenho o aposto. Aí a gente tem que lembrar que o aposto, ele vai enumerar, especificar, esclarecer um termo que foi mencionado anteriormente. Na primeira, que tem o exemplo do Pedro, Pedro, irmão de João, é alto. Não é qualquer Pedro, não é o Pedro Mororó da escola, é o Pedro, é irmão do João. Nessa explicação que eu tenho, irmão do João, ele é obrigatoriamente ligado ao termo mencionado. Certo, Isabelle? Certo. Sem dúvidas ou com dúvidas? Um pouquinho. Vamos lá. Os demais. Brenda, Sofia, Alana. Oi. Estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Ó, no aposto, eu tenho um termo ligado a outro. Esse termo é ligado sintaticamente. O que isso quer dizer? Que um depende do outro para que eu tenha entendimento do total. Quando eu coloquei o exemplo, Pedro, irmão de João, é alto, eu estou explicando quem é o Pedro. O termo que eu estou falando, que já foi mencionado, é Pedro, nesse caso da primeira oração. Eu estou fazendo uma especificação, porque é uma das funções do aposto. A gente viu que são 7 lá, né? Uma delas é essa, especificar, esclarecer sobre quem eu estou falando. Aí eu digo assim, ó, a Maria, a moça lá da cantina, tá te chamando. Quando eu falo a Maria, eu posso chegar assim, a Maria tá te chamando. Que Maria? A Maria, que é a moça da cantina. Eu estou explicando com a moça da cantina, esse trechozinho, a moça da cantina, eu estou explicando que ela é essa Maria a que eu estou me referindo. Não é qualquer Maria, é a Maria que trabalha lá na cantina. Aqui eu tenho um aposto. Ele vai vir entre vírgulas, ou entre parênteses, ou depois de 2 pontos, ou depois de um travessão. Enquanto o vocativo, eu tenho que ter em mente que ele é um chamamento. Eu estou interpelando alguém para participar de determinado ato ou conversa. Se eu digo, vou apagar esses aqui e tentar colocar outro mais claro. Deixa eu ver aqui. Papai, paga lanche. Papai, traga lanche. Aqui eu tenho um aposto porque eu estou explicando alguma coisa, enumerando alguma coisa, especificando, esclarecendo, ou eu estou chamando meu pai, invocando ele, pedindo para que ele traga o lanche? Pedindo. É a mesma coisa quando a gente fala assim, ó. Aí eu posso mudar, inverter isso daqui. Eu digo, traga lanche, papai. Eu estou chamando ele, invocando ele, interpelando ele para atender um pedido. Isso, ele vai dizer que, no caso, o vocativo ele é um termo independente da oração, porque ele não faz parte nem do sujeito e nem do predicado. Como assim? Aqui eu coloquei, papai, traga lanche. Mas eu posso botar assim, ó. Traga lanche, papai. Mudou o sentido? Não. Não, porque ele pode ficar passeando pela oração, no início, no final ou no meio. E ele não vai perder o sentido, porque eu estou só chamando a atenção para que se participe da conversa. Ou do ato que eu estou solicitando, que é, no caso, atender um desejo meu. E agora? Agora sim. E agora? Ficou melhor o entendimento? Ficou. Certeza? Com dúvidas ou sem dúvidas?
Tem. Tá, vamos lá que a gente vai ter tempo para ver isso e se precisar a gente repete. Olha aqui, ó. Moisés. Aqui eu tenho uma diferença para mostrar para vocês. Moisés, venha jantar. Aqui eu tenho o vocativo, eu tenho um termo que eu estou chamando para participar da conversa, do ato, né? Eu falo conversa, mas aqui eu estou chamando ele para jantar, só porque é um ato de comunicação. Já na outra, eu tenho o mesmo termo mencionado, Moisés. O profeta religioso é considerado o grande libertador dos judeus. Esse Moisés aqui é uma pessoa, é o nome de alguém, é um substantivo. E eu estou chamando ele para jantar. Aqui é o mesmo Moisés na segunda? Não. Quem é? O profeta religioso. Não é qualquer Moisés, é o profeta religioso. Aqui eu estou esclarecendo, especificando sobre quem eu estou falando. Deu para clarear mais um pouquinho? Sim. Então, aqui eu tenho uma diferença entre o vocativo, que é uma interpelação, um chamamento, uma invocação. Pensem nisso, a invocação é como se eu tivesse alguém chamando alguém para participar desse ato. Enquanto no aposto eu vou ter explicações, especificações, enumerações, distribuição, né? Sobre um termo já mencionado anteriormente. Beleza? Beleza. Certeza? Agora eu vou perguntar, com dúvidas ou sem dúvidas? Tem. Pois agora eu quero que vocês me digam qual é a diferença. De uma por uma, começando pela Isabelle. E aí, Isabelle, o que é que você acha? O vocativo é quando está chamando, invocando o termo ou pedindo alguma coisa. E o aposto é quando se especifica alguma coisa do termo e fala alguma coisa sobre ele. Perfeito. Brenda? Aqui, ó. Alana? Samuel me manda pelo menos uma mensagem bem aqui no chat para eu saber se você realmente está entendendo o que eu estou falando. Porque aqui eu não tenho um sinal de vida seu, assim, para eu saber se você está entendendo, não está, se está precisando de alguma informação. Eu não sei, não tenho nenhum feedback seu. Das meninas, elas estão aqui, assim, eu ainda pergunto, mas o seu não vem áudio, não tem imagem, não tem nada. Deixa eu ver. Tá entendendo tudo, Samuel? Certeza? Pois agora eu vou tirar. Hã? Tá me escutando? Agora eu tô. Me diga o que foi que você entendeu entre vocativo e aposto. Tá me escutando, Tô tia? escutando, ó. Joinha pra tu, ó. Tô escutando. Vou colocar aqui a mensagem. Olha aí, ó. Se você não conseguir me mandar por áudio, escreve, mas eu preciso entender se você realmente tá ok. Sendo assim, nossa agenda. Calma aí que eu vou copiar. Podem copiar e já podem começar a responder desde já. Agora aqui, claro? Pode ser, porque aí a gente já vai tirando aqui as dúvidas que vocês têm sobre o assunto.
apareceu. Quem apareceu? Samuel. Pois saiu dele? Saiu. Não? Tá aqui! Não tô te ouvindo. Liga Voz teu dele não tá áudio. funcionando. Tá ligado, é porque não tá funcionando. Eu só quero assim, ó, eu só tô perguntando isso, gente, porque eu preciso saber se realmente está tudo ok. Aí, como o dele não tem o áudio, eu preciso, de alguma forma, se ele tiver alguma dúvida, fica mais complicado se eu não souber onde é que tá a dúvida dele, ó, porque hoje a aula correu todinha do assunto inteiro que eu queria mostrar hoje e eu não consegui saber o posicionamento dele, como eu sei o de vocês. Oi, gente, não tô te ouvindo, criança. E tia, Oi. responder as questões das páginas 169 e 170 do Telares, né? É, do Telares. Deixa eu botar bem aqui, peraí. Tarefa de casa também é pra lavar a mão, né? Toda hora. O tempo inteiro. Eu boto isso aqui para vocês não esquecerem. Aí eu vi um memezinho falando assim, né? Já pode tomar banho? Porque até agora eu tô lavando só as mãos. Besteira, mas interessante. Deixa eu pegar aqui o meu para acompanhar com vocês. 169. Aí no livro, que eu coloquei primeira leitura, na página 167, tem aí, ó, vocativo e aposto. Você observou, na página 167, você observou que o texto teatral é construído por meio de diálogos. Releia o diálogo entre o rei e Cordélia. Cordélia, entrando, olá, papai. Aí tem uma pausa. O senhor me parece tristinho. Aí o rei começa a conversar. Olá, minha filha. Na verdade, eu estou muito entediado, sabe? Como é dura a vida de rei. Você viu os meus puxa-sacos por aí? Estou tão carente, preciso de elogios, de carinho. Aí a Cordélia. Ah, não fica assim, papai. Eu vou brincar com o senhor. Olha, por que não jogamos um pouco de peteca, hein? Espere aqui que vou buscar uma e já volto. E sai. Vocês estão vendo esses termos que estão marcadinhos aí de preto, em negrito? A senhora tá? Na página 167. Lá no iniciozinho, da 167, do Telares. Não. Eu tava nela e eu pensava que era em outra. Pronto, vocês estão vendo aí o que está marcadinho em negrito? Sim. Aí ele diz assim, ó. Observe as expressões em destaque, que é esse que está em negrito. Ao falar, uma personagem se dirige a outra por meio de um chamamento. A esse chamamento dá-se o nome de vocativo. A palavra vocativo vem do latim vocare, que significa chamar, invocar, certo? Certo. Aí tem aqui, vocativo é o nome que se dá ao termo da frase que expressa um chamamento, uma invocação. Por desempenhar a função de chamar de forma explícita, não está subentendido, está aí. A pessoa a quem fala é dirigida. O vocativo refere-se sempre à segunda pessoa do discurso. Quem é a segunda pessoa? É o tu. A primeira sou eu quem fala, a segunda é a quem eu estou me dirigindo. Aí ele fala tu, vós, ou as formas de tratamento como você ou vocês, senhor, senhora. Por desempenhar a função de chamar de forma explícita a pessoa a quem a fala é dirigida, o vocativo refere-se a isso que eu já li.
Leia mais exemplos do texto teatral em que o vocativo está destacado. Olha aí o exemplo. Senhor, aconteceu uma coisa incrível. Onde é que está o chamamento? Onde é que está o vocativo? Senhor. Senhor. Papito, podemos ajudar em alguma coisa? Onde é que está o vocativo? Papito. Agora não, Cordélia. Onde é que está o vocativo? Agora não. Observe que os vocativos vêm separados por pontuação. Geralmente, vírgula, sendo comum também o ponto de exclamação. O vocativo vem isolado dos outros termos da oração por vírgula, porque não se liga sintaticamente a nenhum deles. E é aqui que a gente faz aquele deslocamento. Independente da posição em que esse chamamento, esse vocativo vai estar, ele vai ter o mesmo sentido. Aqui ele está dizendo que ele nem faz parte do sujeito, nem faz parte do predicado. Certo? Certo. Beleza. Importante não confundir o vocativo com o sujeito a que o verbo se refere. Observe. Cordélia, diga o que sente por mim. Deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Sabe por que vocês não devem confundir o vocativo com o sujeito? Porque não se separa o sujeito do predicado por vírgula. Não se separa o sujeito do predicado por vírgula. Certo? Então, não, se eu tiver essa separação por vírgula, eu não tenho sujeito, eu tenho vocativo, porque eu não separo o sujeito do predicado com uma vírgula. Certo? Certo. Pronto. Então, vamos lá. Aí ele tem assim, Cordélia, diga o que sente por mim. Vocativo, está separado. E ele pode ser deslocado. Eu posso dizer assim, diga o que sente por mim, Cordélia. Muda o sentido? A mesma coisa. Agora eu falo assim, Cordélia falou o que sente por seu pai. Aqui eu tenho o sujeito. Cadê o verbo da oração? Primeiro verbo. Diga. Na segunda que tem aí, Cordélia falou o que sente por seu pai. Qual é o primeiro verbo? Falou. Falou. Então, eu tenho sujeito e predicado, não separado por vírgula, certo? Certo. Aí ele diz assim, copie do texto teatral mais 2 falas com vocativo e sublinhe as palavras ou expressões que o representam. Isso aqui a gente tem que voltar lá para o textozinho que tem, do teatro. Aí eu vou dizer aqui para vocês quais são elas. Algumas possibilidades. Primeira fala do rei. O que foi, meninas? Aí tá assim, Deixa eu colocar aqui uma caixinha. Tem assim, Rei, 2 pontos. O que foi, meninas? Aí ele interroga. Tem outra parte do gonerio, em que ele fala assim, nada, não. Papizucho. Papizucho fofo. Deixa eu abrir aqui mais. E por último, pregame. Nada. Não. Papai. Certo? Nesse copie do texto teatral. Aí o segundo já está falando, logo depois tem aposto. Aposto. Leia as frases a seguir. Olha a diferença.
O bobo, servo do rei, deve entretê-lo, fazê-lo rir. Gonerio, a filha mais velha do rei, é interesseira e egoísta. Regane, a filha do meio, também é interesseira, egoísta e ultraconsumista. Cordélia, a filha mais nova do rei, é a mais sincera. Olhem as expressões que estão destacadas. E elas estão entre vírgulas. Essas expressões explicam ou caracterizam a palavra que as antecede, que é o termo mencionado anteriormente. Isto é, que vem antes. Aí lá na página 168, essas palavras ou expressões são chamadas de aposto. É comum o aposto introduzir o nome que ele explica por meio do uso dos dois pontos também. Veja a frase a seguir. Cordélia, que é a mais sincera, né? Cordélia queria apenas uma coisa. Ela queria o quê? Sinceridade. Sinceridade. Aqui eu não tenho um vocativo, eu tenho um aposto, bem seguido de dois pontos, uma explicação sobre o que Cordélia queria. Nesse caso, o aposto foi expresso por uma oração, isto é, por uma frase com verbo. Leia outras orações com aposto. Para melhorar a convivência entre as pessoas, são necessárias certas condições. Que condições são essas? Tolerância, compreensão, ausência de preconceito, respeito, solidariedade. Aqui ele está enumerando quais são as regras, quais são as condições necessárias. Aí vem logo depois, uma sequência de ideias, logo depois de dois pontos, separado por vírgula. Tá vendo como faz diferença em relação ao vocativo e o aposto? Esse livro foi feito antes, mas essa frase combinou agora com essa manifestação que estão fazendo. O quê? Não entendi. Tá bem baixinho a tua voz, Isabelle. Esse livro foi feito antes, mas essa frase combinou com a manifestação que estão fazendo no mundo todo. E por que essa manifestação? Por causa do racismo. O que foi que aconteceu para desencadear esse monte de protestos? Um menino negro foi assassinado por um policial. Aqui no Brasil e nos Estados Unidos? Porque está sendo Também. mundial, não é por conta só do Brasil. Também. Lá foi um homem negro que foi abordado pela polícia e ele foi sufocado, assim, na abordagem que sufocaram e ele morreu. Pelo fato de ser negro, tem as imagens. Teve um caso que aconteceu em Paris, acho que em 2016, e agora aconteceu esse nos Estados Unidos. Olha, muita coisa que a gente está vendo agora é assim, só repetição. A nossa aula está terminando. Eu vou me despedir de vocês. Façam a atividade que a gente faz a correção na próxima aula. Se tiverem dúvidas, no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Tá. Tchau. Tá. Tá. Tchau.